você deve estar sentindo alguma emoção. Tristeza, angústia, alguma sensação diferente, raiva, medo. Ou melhor, qual a emoção que mais se faz presente na sua consciência? Qual é o estado emocional? Porque nós estamos aqui trabalhando o conceito, ou melhor dizendo, o conjunto, né, de conceitos que todo o aparato de estudo, sobretudo das neurociências, né, e aqui eu trouxe para vocês o meu querido molde do hemisfério cerebral, né, porque seria assim, ó. Esse órgão tão complexo com o qual eu, como médico psiquiatra, vim lidando, né, durante todos esses anos, ao longo da minha trajetória aqui como profissional da área de saúde mental, inevitavelmente mergulhei dentro dos estudos dessa área da neurociência para trazer não só graus variados de solução para o sofrimento das pessoas, porque cabe aqui dizer que, fundamentalmente, se você está interessado ou interessada nisso, é porque, de certo modo, você também quer compreender alguma coisa que pode te afligir ou alguém com quem você está convivendo. Ou até mais, um sentido de entendimento, né? Um aspecto meio de aprendizado pedagógico, para se dizer. Mas se todos nós, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui hoje é porque, de certo modo, né, por razões diversas, e aqui não cabe, já falei no vídeo anterior sobre aspectos possíveis de evolução e tudo mais, mas nós somos, como espécie, soberanos nesse planetinha azul, né, que faz parte desse sistema solar, essa galáxia de bilhões de estrelas, por conta da evolução desse órgão aqui. Bom? E por que eu dou tanta importância para ele? Né? Apesar de que muitas vezes algumas pessoas eu acho que exageram um pouco, no sentido de entrar, e esse é um campo filosófico também, né, do biologicismo da vida. E eu diria da psiquiatrização do sofrimento. Calma, vamos devagar. Mas é importante nós pensarmos isso, porque igualmente no entendimento, né, das emoções como uma atividade, a percepção consciente das atividades intrínsecas do nosso corpo, elas só são percebidas da forma que são percebidas porque o nosso cérebro, que funciona, dentre outras formas, como um grande computador. E essa é uma linguagem que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a linguagem computacional, assim como outras tantas, ela é utilizada porque é o que a gente hoje tem de mais moderno, mais desenvolvido. Mas não dá para restringir ou sequer resumir ou sequer reduzir a nossa função, né, de órgãos e sistemas, principalmente o cérebro, como um computador, porque nós estamos em franca evolução, para se dizer, né? Todos nós sabemos disso. Pode ser que amanhã a gente ache outras coisas. Quem sabe uma nuvem de inteligência que a gente não enxerga, que está fora da nossa cabeça. Né? A gente não vê o Wi-Fi. Você vê o Wi-Fi? Né? A gente não vê. A gente vê as ondas de rádio? A gente não vê, mas elas estão aí. Mas, de fato, sem esse órgão, nas suas funções principais, nós não conseguiríamos sequer nem para pensar a evolução do ser humano na história e o que nós já fizemos com esse planeta, para o bem e para o mal. Mas as emoções, como essa percepção do universo intrínseco do nosso corpo, que é diferente, né, sentimentos, porque até escrevi aqui para não esquecer, né, o que são os sentimentos, né? Os sentimentos, diferentemente das emoções, eles são a percepção, né, opa, cadê aqui? Eles são uma experiência mental da emoção. Então, o sentir é a experiência dessa emoção, enquanto a emoção seria, de fato, né, a atividade de leitura do cérebro, da nossa consciência, dessa atividade interior. Então, sentir está muito mais relacionado a um estado subjetivo. Mas nós só conseguimos sentir e só conseguimos ter emoções porque o nosso cérebro funciona da maneira como ele funciona. Onde interagem aqui várias áreas, né, que não vou falar para vocês sobre neuroanatomia das emoções aqui, mas com a nossa evolução histórica, sobretudo daqueles que, na maioria das vezes, para se dizer em número de pessoas, são dotadas da qualidade ou da estabilidade ou da saúde da função desse órgão, e o que interessa para nós aqui é muito essa área aqui chamada área frontal do cérebro, tá? Na medida em que os estímulos, que muitas vezes chegam da parte inferior do corpo, aqui nós temos a medula cerebral, nós temos outros nervos e também temos outras maneiras de perceber estímulos que chegam ao nosso organismo, tanto de nervos, como através da corrente sanguínea, ou através também de outras formas de percepção do organismo, né, cerebral, das atividades do organismo. O cérebro recebe esses estímulos via nervosa,
E através dessa percepção ele interpreta. E aí cada região, de certo modo, a gente tem estudado isso bastante já há um bom tempo, consegue dar uma certa interpretação à forma como esse estímulo chega. E curiosamente ligado ao órgão. Porque, por exemplo, quando o coração bate e acelera, a gente geralmente tem a tendência a ter uma percepção emocional do medo. Porque muitas vezes a atividade do coração está associada à sobrevivência ou às vezes perigo. Porque se a gente enxerga um perigo, o nosso coração dispara. E isso é muitas vezes anterior à nossa consciência. Esse é um mecanismo de sobrevivência que, dentre outros aspectos, está localizado muito aqui nessa região do sistema nervoso, na base aqui do sistema nervoso central. Junto disso também existem outras formas, e olha que curioso, na teoria do cérebro triúnico, falo isso também no meu curso sobre empatia na pandemia do Covid-19, nosso sistema nervoso central existe como fossem 3 cérebros juntos, relacionados aos animais chamados inferiores, pela escala etológica de evolução, no qual nós guardamos aqui semelhanças, se fôssemos dissecar, separar em partes, em 3 grandes conjuntos em funcionamento. Um cérebro aqui que funciona mais ou menos como o dos répteis, o dos mamíferos, e aqui como essa parte cortical, que é uma parte mais exclusiva do ser humano, porque nós somos os únicos animais que têm um córtex tão desenvolvido aqui. Mas na medida em que dialogam entre si essas regiões, e essa parte aqui mais emocional, falei um pouquinho dessa parte reptiliana, essa parte aqui ela está funcionando adequadamente, nós conseguimos sentir as emoções mais, digamos assim, de desenvolvimento, de relação e afeto. Então a felicidade, a alegria, enternecimento, o próprio amor, o apaixonamento, de certo modo, que a paixão tem muito a ver com uma coisa mais primitiva também, quando sinal a própria empatia, funcionam a partir das funções de percepção dessas regiões, não esquecendo do medo. E olha que curioso, as emoções também, numa área aqui mais chamada hipocampo, ela também tem relação com as questões de memória. E aí, meus amigos, uma coisa interessante. Sabe quantos pensamentos nós temos por dia? Em torno de 50 a 60 mil. E por que a gente acha que a gente pensa tão pouco relacionado a esse número? Porque, em geral, são as nossas emoções que fazem a memória capturar determinado tema. Por isso que, muitas vezes, no tratamento das pessoas que estão passando por problemas como, por exemplo, uma depressão, o pensamento ele fica fixado no conteúdo que, dentre outros aspectos, e aí uma coisa que eu não posso esquecer, as emoções também funcionam como se fossem as lentes de um óculos, através das quais nós enxergamos a vida. O pensamento fica fixado e a evocação de memórias que ele está contaminado por aquele tipo de emoção é o que fica ali na tela da consciência e a pessoa não consegue se ver livre daquilo. Disso tudo, como o nosso cérebro vai interpretar a experiência subjetiva da emoção e vai fazer com que nós temos uma ação, um comportamento emocional vai ser determinado aqui, principalmente pela parte mais frontal do cérebro. Que quando tem algum problema, por exemplo, até um acidente, teve um acidente, ou muitas vezes pessoas usando drogas, etc., compromete a capacidade dela de tomar decisões, sobretudo emocionais. Então, dentro dessa perspectiva, principalmente também porque é importante dizer, o cérebro tanto coleta informações de nível mais inferior do corpo, como ele também dá uma nova interpretação. Esse sistema chama bottom-up ou top-down, que é uma linguagem dentro da neurociência de compreensão das emoções que é muito utilizada em pesquisas. Porque também nós podemos modificar a nossa experiência da emoção a partir da cognição. É aí onde, por exemplo, as terapias elas podem funcionar. Mas eu queria deixar para vocês a mensagem o seguinte, que é importante a gente manter a nossa saúde de uma maneira saudável, da melhor forma possível, porque esse órgão aqui é extremamente sensível e ele depende de muitos cuidados. Desde a nossa nutrição, atividade física, viver num ambiente tranquilo, agradável, você ter boas relações, você professar uma religião, você não se deixar tomar pelos desafios da vida. Eu vou falar no próximo vídeo aqui quais são os desafios da vida em relação à atuação comportamental das emoções para que a gente possa preservar a saúde. Então cuide do seu cérebro, tá bom? Assim como cuide de você de uma forma geral. Obrigado por me acompanhar até aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre todo esse universo e vamos continuar. E vamos fazer crescer o movimento. Muito obrigado e até o próximo.